Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia da semana, dando continuidade ao assunto da semana passada, onde falamos sobre o desenvolvimento do trabalho no campo utilizando tecnologias diversas e que essa tecnologia tem permitido, inclusive, o aumento da produtividade. Muitos benefícios têm sido alcançados no campo com o uso da tecnologia. Hoje, continuando com esse assunto, na página 155, vamos falar sobre tecnologia em sementes, fertilizantes e defensivos. O melhoramento genético de sementes passou a existir após o surgimento da agricultura, porém foi potencializado pelo uso das tecnologias no campo. Esse melhoramento possibilitou a alguns tipos de vegetais que ocorriam apenas em lugares específicos que pudessem ser plantados e cultivados em outras regiões do planeta. Além disso, cientistas criam sementes que são mais resistentes à estiagem ou a determinados tipos de pragas e doenças. Essas sementes são conhecidas como sementes transgênicas. Com o surgimento das populações e a maior necessidade de mais área para o cultivo, os pesquisadores desenvolveram fertilizantes artificiais, que aumentam a fertilidade dos solos. Esses fertilizantes podem ter origem orgânica, como restos de plantas ou fezes de animais, ou também químicos, produzidos a partir de recursos minerais extraídos do subsolo, denominados minerais. Na foto ao lado, nós temos a modificação da semente sendo feita aí em laboratório e usando alta tecnologia. Já os defensivos agrícolas, como agrotóxicos, pesticidas e etc., formam o grupo dos produtos químicos ou biológicos usados no controle de plantas e seres vivos considerados nocivos às criações e às plantações. Para combatê-los, foram criados produtos específicos para cada tipo de situação. Entre eles estão os inseticidas, que são utilizados para controlar insetos, os fungicidas, que são utilizados para combater fungos, bactérias e vírus, e os herbicidas, utilizados para controlar plantas daninhas. Aqui do lado nós temos a foto de um trator agrícola aplicando fertilizantes em uma lavoura, com a lupa na mão. Atualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico, podemos ter em nossas mesas alimentos de diferentes partes do planeta. Pesquise 3 alimentos entre verduras, legumes e frutas que são consumidos em sua casa e que têm origem em outra parte do mundo. Registre em seu caderno o nome desses alimentos e o lugar de onde eles vieram. Então, vocês farão uma pesquisa na internet para descobrir essas coisas aí. Alimentos que vocês consomem que vêm de outros lugares, de outros países no caso. 156. Importância da meteorologia. A atividade agrícola é influenciada por características naturais, principalmente relativas às condições de tempo atmosférico e de clima. O plantio e a colheita muitas vezes dependem dessas condições para serem realizados. Há muito tempo, pesquisadores têm se dedicado a conhecer o comportamento do tempo atmosférico e do clima. Esse estudo tem como objetivo prever como serão as características futuras do tempo atmosférico e do clima também para determinado local. Essa atividade é denominada meteorologia. Graças aos avanços tecnológicos, hoje conseguimos entender melhor os fenômenos climáticos e fazer previsões meteorológicas mais precisas, as quais contribuem muito para as atividades do campo. As informações meteorológicas, por exemplo, permitem ao ser humano planejar a cultura de modo que perdas e prejuízos sejam evitados. A meteorologia pode ajudar o trabalhador do campo em muitos aspectos. Entre eles, pode ajudar a conhecer o regime das chuvas durante o plantio, favorecendo o desenvolvimento de sementes e mudas. Pode ajudar a prever ventos que podem causar prejuízos como geadas, chuvas de granizo e tempestades. Pode auxiliar na decisão de qual cultura é a mais adequada para as condições climáticas locais. Portanto, existe uma estreita relação entre a questão meteorológica e o trabalho agrícola. Para saber mais, agrometeorologia. A agrometeorologia estuda as relações entre os elementos climáticos, o solo e os seres vivos e avalia os fenômenos climáticos que influenciam na produção e na produtividade agrícola.
As plantas dependem da sua constituição genética e das condições ambientais do solo e do clima para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, uma das aplicações da pesquisa climatológica relaciona-se com as práticas culturais: espaçamento, época de plantio, seleção de cultivares, irrigação e etc. A previsão dos rendimentos agrícolas e, portanto, das safras, com base nas condições meteorológicas, é um outro aspecto importante dos estudos agroclimáticos. Sistema de irrigação. Conforme estudamos, a meteorologia tem um papel fundamental no bom desenvolvimento de culturas agrícolas, que são extremamente dependentes das condições naturais, como a disponibilidade de chuvas. Mas o que fazer quando há pouca ou nenhuma chuva? Para minimizar os efeitos negativos causados pela falta de chuva, foram criados os sistemas de irrigação, que se caracterizam por utilizar nas plantações reservatórios de águas naturais, como rios e águas subterrâneas, ou artificiais, como reservatórios e represas. Devido a esses sistemas, áreas como os desertos começaram a ser utilizadas na produção agrícola. Nessa imagem de satélite, os círculos que podemos observar são produções agrícolas que ficam na Arábia Saudita e que só são possíveis devido à irrigação, já que o terreno lá é muito seco, o território. Apesar de ser uma solução muito utilizada em todo o mundo, a irrigação tem causado sérios problemas ambientais, que precisam ser conhecidos, discutidos e minimizados. Entre eles, o intenso uso da água. Estima-se que cerca de 70% da água potável consumida por nós, seres humanos, seja utilizada na atividade agrícola, na irrigação e em outras funções como a pecuária. Com a lupa na mão. Pesquise o impacto positivo e o impacto negativo ocasionados pela irrigação em nosso país. Registre em seu caderno quais são os impactos e onde ocorre: município, unidade federativa e região do país. Depois, disponha soluções para evitar o impacto negativo causado pela irrigação. Você vai poder, para fazer essa pesquisa, você vai poder responder no caderno e também você vai olhar lá no seu roteiro, porque lá tem algumas informações sobre esses impactos positivos e negativos da irrigação. Então, você pesquisa no roteiro e responde aí no seu caderno. Lá não está dizendo especificamente nenhum município ou unidade federativa, mas você coloca um impacto positivo e um impacto negativo e apresenta soluções que podem ser feitas para evitar esse impacto negativo. Ok? Faça no caderno. Mão na massa, página 158. Primeira pergunta. Explique de que maneira as sociedades primitivas viviam há mais de 10 mil anos. Como é que eles obtinham os alimentos de que necessitavam? Nós estudamos aqui que as primeiras civilizações, as primeiras sociedades, elas viviam exclusivamente dos recursos naturais, daquilo que elas retiravam da natureza. Por meio deles, elas retiravam o seu mantimento. Então, nós vamos colocar aí. Então, elas retiravam da natureza o seu alimento, por exemplo, por meio da caça de animais, da pesca e da coleta de vegetais.
2. Explique de que forma os maquinários agrícolas contribuem para o aumento da produção agrícola. Depois mencione qual é a importância da meteorologia. Então, as máquinas agrícolas, elas desenvolvem o trabalho no campo com mais agilidade. Isso ajuda a produzir mais, né? Dessa forma, sendo mais rápida, ela produz mais do que se fosse o homem realizando essa tarefa. Agora vamos falar um pouco sobre a meteorologia, né? Com os dados meteorológicos, em mãos, o agricultor planeja melhor as culturas, evitando perdas e prejuízos. Então, a meteorologia é muito importante, porque ajuda o produtor a trabalhar melhor, o agricultor, não é? Ele vai conhecer melhor a previsão do tempo, onde haverá chuva, se haverá, se não haverá, e aí ele vai poder evitar perdas e prejuízos e planejar melhor a sua cultura, o seu plantio. Três, observe o mapa a seguir que apresenta o índice anual de chuvas em nosso país. Então, nós temos aqui. De acordo com os dados apresentados no mapa, quais regiões do país necessitam dos sistemas de irrigação devido à menor quantidade de chuvas? Então, a gente pode observar aí que essas partes que são mais escuras é onde chove mais, né? Essa parte azul bem escura. Então, qual é a que chove menos, que precisaria no caso da irrigação? Seria as regiões norte e centro-oeste. Aqui, norte e centro-oeste, não. Aqui tá bem de chuva, né? As regiões centro-oeste e sul, também não. Tá chovendo aqui, também chove aqui. As regiões nordeste e parte do sudeste, essa parte aqui laranja, é a que tem mais estiagem, mais dificuldade de chover. Então, aqui precisaria de irrigação. Então, você vai marcar a letra C. Também não é a região norte e nordeste somente, né? É a região nordeste e parte da sudeste. Então, vai ser a letra C. No nosso livro, a gente fica por aqui. Vou mostrar a vocês a ficha de atividades. Faremos hoje 2 páginas. Faremos as páginas 97 e 98. Essa primeira aqui é a 97. Primeira pergunta. Explique o que foi a Revolução Verde, que nós estudamos na aula passada, né? O que foi a Revolução Verde? Foi um período de inovação tecnológica colocada à disposição do trabalho no campo, né? Chegaram as tecnologias, as máquinas, os tratores, os equipamentos. Então, a gente vai colocar isso aí. Foi um período de inovação no qual a tecnologia foi empregada para aumentar a produção de alimentos no campo. Isso foi a Revolução Verde. Foi um período de inovação no qual a tecnologia foi empregada para aumentar a produção de alimentos no campo.
2. Cite duas novas tecnologias que podem ser usadas na agricultura. Depois explique como elas auxiliam na produção. Então, nós podemos citar os tratores. Vamos dizer logo como é que eles funcionam, né? Os tratores, eles diminuem o tempo gasto para plantar e colher. Os dois, na verdade, né? Então, vamos colocar logo os dois. É trator e colheitadeira. Vamos colocar os instrumentos logo. E colheitadeira. Eles ajudam a diminuir o tempo de plantar e de colher os alimentos. Vamos colocar em outra área, porque na verdade os tratores e as colheitadeiras estão dentro do mesmo conjunto, né? São máquinas e equipamentos. Vamos colocar também as sementes modificadas. Elas são mais resistentes à estiagem, suportam melhor, não é? A pragas e também a doenças. Então, os tratores e as colheitadeiras, no conjunto de equipamentos, máquinas, ajudam a diminuir o tempo de plantar e colher os alimentos, e as sementes modificadas, elas são mais resistentes à estiagem, pragas e à doença, e ajuda então na produtividade. 3. Explique por que o processo de melhoramento genético das sementes ajuda no plantio e na colheita de culturas. Esse melhoramento cria plantas mais resistentes. Cria plantas mais resistentes à estiagem, conforme acabamos de falar na questão anterior. Então, esse melhoramento genético das sementes cria plantas mais resistentes à estiagem, a pragas e a doenças, fazendo com que os agricultores aproveitem melhor suas culturas e não tenham prejuízo com a perda das plantas.
Vamos à próxima página. 98. 4. A utilização de agrotóxicos pela agricultura gera várias discussões. Algumas pessoas são contra e outras a favor. As pessoas que são a favor dizem que os agrotóxicos ajudam na produção dos alimentos. As que são contra acreditam que esses produtos são prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos. Pesquise na internet informações sobre os agrotóxicos e registre sua opinião sobre o uso deles. Você vai ler um pouquinho sobre os agrotóxicos na internet e você vai dizer se você é contra ou se você é a favor. Se você acha que é bom para a plantação ou se traz algum prejuízo, certo? Na número 4. 5. Qual é o ramo da ciência que ajuda os agricultores a prever o tempo e o clima para planejar melhor as épocas do plantio e da colheita? É a geologia? É a meteorologia? É a geografia ou é a hidrografia? Nós acabamos de estudar hoje que é a meteorologia. Então, você vai marcar com o X aí a questão de número B. 6. Leia o trecho a seguir. Um deserto em tons de verde. Ao longo das últimas 3 décadas, a Arábia Saudita esteve explorando um recurso mais valioso que o petróleo. Engenheiros e fazendeiros têm aproveitado reservas de águas ocultas para plantar grãos, frutas e legumes no deserto. A Arábia Saudita é um país com clima muito seco, por isso necessita utilizar uma técnica que permite plantar em seu território. Essa técnica é a aplicação de agrotóxicos, o uso de máquinas como tratores, o uso de sistemas de irrigação ou a aplicação de fertilizantes. Se lá não tem água e eles estão conseguindo plantar e colher muito bem, então eles estão usando o sistema de irrigação, colocando água de outro lugar que não seja da chuva para molhar as plantinhas, né? Então, por hoje é só. Ficamos aqui, façam no capricho, qualquer coisa nos procure que estamos aqui para ajudá-los. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!